Muito bem, senhoras, muito bem, senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa, o nosso videocast Varejo em Foco. Se você nos assiste aqui pela televisão, canal 5.1, TV Cidade Record, obrigado pela sua audiência. Se você está com a gente no YouTube, está com a gente na internet, obrigado também. Lembrando que aqui no YouTube o programa é na íntegra, sem cortes. Eu vou aproveitar para pedir para você, por favor, se inscreve no nosso canal, dá o like nesse vídeo, ajuda a gente a engajar o Varejo em Foco. A nossa missão é levar conhecimento para os 4 cantos do Brasil e do mundo. Mas sem a sua ajuda, sem o seu pagamento, que é o like, aí fica difícil. Conto contigo, certo? Vamos fazer um varejo com temática que fazia um tempo já que a gente não trazia. Nós ficamos muito envolvidos com Liquida Aqui, a situação das queimadas também. Enfim, a gente saiu um pouco daquele que é o escopo do nosso programa, que é o varejo, que é o atendimento, que é a venda, que é o negócio. Então hoje a gente volta para fazer um programa bem didático, falando sobre um tema difícil de escrever. O que eu posso dizer é que é absolutamente interessante, absolutamente intrigante. Eu particularmente estava aqui com o nosso convidado já conversando fora do ar e de fato é muito legal. Você já ouviu falar da PNL, a programação neurolinguística? De forma bem grosseira, só para apresentar para vocês, é uma metodologia, uma ferramenta, uma série de conhecimentos que ajudam a gente a entender comportamentos, padrões, a mente humana como um todo, e a maneira como isso pode ser aplicado no dia a dia, e principalmente, e aí trazendo para o tema do nosso varejo, principalmente nos negócios, no dia a dia das empresas, nos comportamentos de clientes, colaboradores, enfim. Tem muito assunto para a gente tentar destrinchar e entender hoje aqui nessa bancada. Quem vai ajudar a gente nessa missão é o João Pedro Azevedo, JP Azevedo. Rapidamente passando o currículo aqui, administrador de empresas, há 14 anos aplicando educação empreendedora, esteve junto ao Sebrae, hoje desenvolve uma metodologia dentro da PNL, treinamento empreendedor, promoveu uma imersão aqui na CDL de Rondonópolis, que já vai também lançar um treinamento específico, nós vamos falar ao longo do programa, e você que se interessar pelo tema, se prepara a agenda para poder também participar. JP, bem-vindo ao nosso programa. Me enrolei um pouco na abertura tentando explicar o conceito, porque realmente é profundo. E eu quero começar o nosso bate-papo para que você fale um pouquinho o que é a PNL, o que é a neurolinguística, de onde vem, quando surge e como ela vem se moldando e se aperfeiçoando, cientificamente falando, ao longo dos anos, ao longo das décadas. A gente chega em 2024 hoje com uma série de ramificações, talvez, e a tua missão é compilar isso para capacitar e para treinar. Tá certo isso? Seja bem-vindo ao programa, amigo. Robson, muito obrigado. Prazer estar aqui, prazer te conhecer e um prazer ainda maior falar com esse público de Rondonópolis e região. Na verdade, para você que é comerciante, né? Porque o Varejo em Foco tem a ver com você que está em qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar do mundo. Então, e o que você falou, tá tudo certo, Robson. Sério? Na verdade, PNL é tudo isso e muito mais. Tá? Então, para você que está nos assistindo e quer entender e pro nosso papo aqui, primeiro conceitual, o que é essa tal PNL, né? Porque são 3 letras e o que é isso? Então eu gosto de explicar de uma maneira didática. P, Robson, P é a programação. Programação é como funciona. Se você vai no evento, você recebe a programação do evento. Tal hora faz o check-in, tal hora começa o evento, tal hora vai ser o coffee break, tal hora vai ser palestra tal hora vai ser outra palestra. É a programação do evento, como funciona. O N é de neuro. Neuro a gente pode ler como comportamento. E L é linguística, e linguística é comunicação. Então, resumindo, é como o meu cérebro se comunica e se comporta. E o que nós, programadores neurolinguistas, fazemos? A gente ensina as pessoas a se comunicar e se comportar para alta performance. Se comunicar e se comportar para eficiência. Porque a gente não foi ensinado isso durante a escola. Eu sou administrador de empresas. Eu não tive aula de comunicação, eu não tive aula de inteligência emocional na minha escola, na minha administração. Olha que eu fui treinado para liderar pessoas, para liderar organizações. Você imagina os nossos filhos que estão na escola. Entende? Então a gente já cresceu com esse gap.
E a PNL vem para ser o encaixe para acabar com esse gap. E aí tem um problema quando a gente tem esse gap. Parece que tudo que a gente aprende no sentido comportamental, inteligência emocional e aplicando isso nos negócios, a gente acaba aprendendo quase que na marra ou de forma instintiva, não necessariamente tendo consciência do que a gente está fazendo. Porque, enfim, tem um perigo muito grande nisso, porque simplesmente você não sabe o que você está fazendo, você está só suportando, talvez. Isso para os negócios é terrível. Tem um poeta contemporâneo chamado Zeca Pagodinho. Que ele grande poeta. Um grande poeta. Ele criou um hino no Brasil que é "Deixa a vida me levar, vida leva eu". A maioria das pessoas que a gente conhece vive assim, Robson, a gente sabe disso. Administrando seus negócios assim. Parece que tá chovendo debaixo de um pé de manga maduro, né? E a manga tá caindo todo lado e a gente tem que ficar esquivando o tempo todo para sair daquilo. Então, na verdade, nós somos educados para viver de uma maneira até irresponsável, sem se planejar. Aconteceu, tá bom, esquece, vai para frente, ou então guarda a raiva, vai lá e desconta. Nós somos educados de uma forma a não pensar a longo prazo. O brasileiro não pensa nisso. Uma das grandes deficiências que o brasileiro tem, e aí eu não estou falando só de Rondonópolis ou só de Mato Grosso, é o planejamento estratégico. Poxa, mas se eu não planejo, eu vou conseguir alcançar? Eu vou conseguir alcançar algo, mas é algo que eu planejei? É dentro do que eu esperava? Tá dentro do mesmo caminho? Entende? E da mesma forma a gente fala da mente humana. Então a PNL é muito bacana porque ela traz pra gente algumas situações que a gente pode revisitar algo. A gente estava conversando aqui, batendo papo, falando sobre os padrões que a mente tem. A nossa mente, ela armazena informações com determinado padrão. Quando eu entendo qual é esse padrão, como ele funciona, eu consigo não só armazenar coisas úteis da forma correta, como desarmazenar coisas que não são tão boas. Fazendo ajustes no caminho, se preciso. Exatamente. PNL não ensina ninguém a ter amnésia, tá? Já quero te dizer isso. Mas o desarmazenar é o seguinte. Sabe os drives lá, que tem um famoso da internet que fala? São esses drives. Entende? Que, de repente, foi muito útil em um determinado momento da sua vida. Perfeito. Mas hoje não é mais. Entende? A gente estava falando aqui, antes de começar, sobre fobias, né? Aqueles medos que acontecem de uma maneira... tomam a pessoa, né? Sequestram emocionalmente a pessoa e não tem, na 100% das situações, não tem vínculo com a realidade. Por exemplo, o medo desenfreado de barata. Entendeu? A pessoa que tem. E aqui, olha, você que está nos assistindo aí, todo respeito a você que tem. A gente sabe o quanto a fobia, ela é poderosa. Não julga. Quando ela é ruim, a gente não pode julgar porque a pessoa não faz porque ela quer. Exato. Entendeu? É um piloto automático que assume ali e fala, agora você fica quieto aqui que eu vou dar o show. É isso. E geralmente é um show mesmo, né? Geralmente é. Onde que nasce isso, Robson? Cara, geralmente é o seguinte, uma criança, bebezinho, ela tá na fase oral, engateando. Tudo que ela pega, ela faz o quê? Boca. Ela vê uma baratinha morta no canto da sala. Ela pega a baratinha. Olha. Boca. Aí a mãe, a protetora, a heroína, a gigante, né? Porque um bebê olha pra mãe assim, ela é... A gente geralmente é 10 vezes o tamanho do bebê. O gigante que a protege, olha pra aquela barata, olha pra aquela criança botando na boca e faz o quê? Dá um berro desesperado. Fobia instalada com sucesso. Ali ela falou assim, meu Deus, se a minha protetora, se a minha heroína tá com esse medo todo em cima disso, isso é muito ruim. Isso fica instalado, às vezes, de 6 meses de idade até 90 anos de idade. E o quanto esse indivíduo, no futuro, depois de 15, 20 anos, vai ter uma fobia e não vai fazer a menor ideia do porquê, e muito menos a mãe que nesse dia deu esse grito. Vamos estourar um pouquinho só a produção, o primeiro bloco, por dentro dessa explicação do conceito. Eu te perguntei aqui também fora do ar, João, se a gente podia chamar a neurolinguística, a PNL, enfim, de uma ciência. Enfim, sendo muito apegado à formalidade mesmo. E para trazer essa explicação para quem está assistindo, a gente não pode conceitualmente chamar de ciência.
Mas o que a gente pode trazer é que, ao longo da história, a PNL, a neurolinguística, foi referendando as suas metodologias com embasamento científico. Isso é importante. A gente não pode formalmente dizer que é uma ciência, mas está claro que boa parte dela vem sendo embasada. E cada vez mais tende a ser assim. Olha, o que aconteceu? A PNL nasceu lá em 1951, 52, na Universidade Católica da Califórnia, através de 2 pesquisadores, John Grinder e Richard Bandler. Esses 2 caras, eles começaram toda essa caçada para responder uma pergunta. Por que 2 pessoas em mesmas condições, uma tem sucesso e outra fracassa? Na mesma cidade, às vezes no mesmo ramo, na mesma rua, um tem uma padaria, o seu João bomba e o seu José tá falindo. Uma do lado da outra. Por que um tem e o outro não tem? A PNL nasceu para responder isso. E eles começaram a fazer uma série de pesquisas que hoje, ao longo dos anos, os estudos sobre neurociência, sobre mente humana, foram referendando essas teorias que foram criadas lá atrás. Entendeu? Então, o que é mais encantador de tudo isso, Robson, é que a ciência ela veio, às vezes, com 20, 30 anos de atraso. Mas tinha 20, 30 anos que a PNL já estava transformando, salvando vidas. Já estava sendo discutida. E já estava atuando. Já estava fazendo a pessoa parar de ter medo do que não precisa ter. A pessoa se comunicar de uma maneira mais assertiva. De fazer a gestão das emoções de uma maneira clara. De conquistar objetivos. Que a PNL é sobre isso. Sobre você conquistar. Como é que eu tiro essa ideia que está aqui, jogo ela para cá e faço ela virar realidade? Não é tão simples assim. Perfeito. Sonho é o sonho. Agora, o objetivo concluído, nós estamos falando de outra história. A PNL não conflita com áreas da psiquiatria, da psicologia, por exemplo? Essa coisa de levar um objeto à boca, por exemplo, Freud falava sobre isso. Aí, vamos entrar numa polêmica. Polêmica é bom que engaja, né? Vamos tacar ele. Vai render corte. Para mim, a PNL, ela complementa essas 2 áreas. Não conflita. Não conflita. Perfeito. Ela complementa. Aí, alguns mais protecionistas vão dizer que conflitam. Tudo bem. Eu tenho um primo que eu admiro muito, que é o Dr. Neiber Fausto, psiquiatra em cidade de Patos de Minas, referência, psiquiatra forense, o cara é referência na região. E a gente conversa muito sobre isso. E nessas conversas, a gente sempre chega a uma conclusão. As 2 coisas se complementam. Tá? Porque a psiquiatria, muitas vezes, ela trata quimicamente aquilo que a PNL trata mecanicamente. E a psicologia também tem esse viés de tratamento mecânico, né? Eu falo mecânico é que você não ingere uma droga para tratar, entende? Mas é mais abordagem. Exatamente. Então, o que a gente vê por aí? A gente vê psicólogos usando ferramenta da PNL para melhorar, para alavancar, para dar um plus do seu tratamento. O que a gente vê é isso na prática. E tem muitos, viu? Comumente a gente tem nas nossas turmas psicólogos fazendo treinamentos conosco. E nós temos alguns treinamentos que tem um viés de para ensinar a pessoa a usar a ferramenta, sabe? Então, a gente chama de formação. A gente forma a pessoa nas ferramentas da PNL. E sempre tem nas turmas vários psicólogos. JP, dentro daquilo que você se propõe a aplicar hoje, capacitando empreendedores nessa educação empresarial, empreendedora, de que maneira a PNL pode ser utilizada nos negócios para uma abordagem a um cliente, para um atendimento, para um aperfeiçoamento de equipe, de uma capacitação dentro dos negócios, de dentro para fora. Como é aplicado hoje? Como pode ser aplicado hoje? É bem simples. A PNL pode ser aplicado em qualquer lugar que tiver pessoas. Simples assim. Simples assim. Por quê? A PNL, eu costumo dizer que ele é o manual de instrução que não nos deram quando a gente nasceu. Ensinando a gente a usar a máquina. Essa máquina aqui, que é a máquina mais poderosa que existe no mundo. Que é o nosso cérebro. Sim. Entende? Então, qualquer lugar que tiver pessoas, qualquer lugar que pessoas precisam interagir em busca de um resultado, a PNL é muito bem-vinda. Mas vamos lá. Eu faço essa conceituação, mas vamos lá. Ferramentas práticas. Em vendas é sensacional. Entenda por que vendas.
Porque hoje, o que se espera de um bom vendedor? A gente espera que esse cara entenda a real necessidade do cliente para entregar para ele o que o cliente quer. Na verdade, o que o cliente precisa, mas nem sempre sabe o que de fato ele precisa. Ele tem um desejo ali. E o bom vendedor é aquele que consegue extrair isso. Tal qual o médico faz. E quando a gente fala de extrair, a gente está falando de entender, de compreender talvez esses padrões. Exato. O cliente entra na tua loja, você meio que imagina o perfil, imagina um gosto ali. É isso. Não imagina. Você extrai isso. Você capta isso, faz essa leitura. Faz essa leitura e a gente confirma isso através de pesquisas. Ontem no workshop a gente fez isso. A gente brinca com as pessoas, né? Chega no meio das pessoas assim, fala, você é assim, assim, assim. As pessoas olham assim, mas como que você sabe, né? Então, existem padrões, né? Através dos padrões de comportamento, a gente consegue entender como que a pessoa age. Mas, para que eu não seja superficial e para que eu não erre, eu posso perguntar para a pessoa, você prefere isso ou aquilo? E aí ela vai me dando um pouco do que ela quer, do que ela prefere. Já passou, Robson, aquela época que a gente falava assim, olha, eu atendo bem o meu cliente porque eu atendo ele do jeito que eu gosto de ser atendido. Está ultrapassado. Talvez não seja mais suficiente. Eu tenho que atender do jeito que ele gosta de ser atendido. E para isso, um dos segredos da comunicação é falar menos e escutar mais. Fazer mais perguntas. Entende? A pergunta tira de dentro do cara o que tá lá dentro. E aí eu consigo entender o que de fato ele quer e eu consigo dar para ele o que ele quer. Entende? Esse é o grande segredo da comunicação. Eu tô te ouvindo falar e me vem à cabeça o quanto dominar isso é poderoso para os negócios. Pensando ainda na aplicação prática para você que está aí nos assistindo. A quantidade de poder que tem carregado nisso quando você tem alguém com essa expertise dentro do ambiente de negócio. Olha só. Em qualquer situação. Vamos fazer uma analogia? Pensa aqui em grandes comunicadores brasileiros. Sim. Fala para mim 3 que são grandes comunicadores para você. Da televisão? De qualquer lugar. Que para você, cara, esse cara que é grande comunicador. Um grande referência. Vamos dar um exemplo do Silvio. Silvio Santos. Que agora, enfim, se foi aí recentemente, mas é dentro da TV aberta, talvez o maior que nós já tivemos comunicação com as pessoas. Tô querendo variar um pouco, não ficar só na TV aberta, talvez da internet. Da Atena, olha a cadeira. Brincadeira. Talvez. O episódio da cadeirada, agora recente. Não, talvez da internet, sei lá, o Casimiro, um grande comunicador dentro do que faz hoje nessa linguagem da internet, nessa comunicação com outro público. Você sabia que é a primeira vez que me vem... O Silvio tá sempre que eu faço a pergunta, sempre ele aparece. Agora o Casé é a primeira vez. Tô tentando variar. TV aberta, internet, Casé. Pensando em, sei lá, alguém... comunicador mais da literatura, talvez, alguém como um Veríssimo, sei lá, alguém que eu particularmente gosto quando leio coisas que escreve e tal. Eu achei o exemplo ótimo. O Veríssimo acho que são 3, porque pra mim, pessoalmente, marcam muito. Assim, você bate o olho, você lê, ou você ouve o cara falar, você fica impressionado. O que esses caras têm em comum? Esses caras conseguem expressar o que eles a forma de falar, a forma de fazer, de forma que conecta com outras pessoas. Sim. O Silvio é a TV da família brasileira. Sim. Ele entendeu há muito tempo que o brasileiro, ele na sua maioria... É que eu não tô falando de política, tá, gente? É de comunicação, deixar bem claro. Que o brasileiro é conservador, que o brasileiro tem valores familiares, o brasileiro é cristão. Tradicionalista. De domingo na família, na TV. Exatamente. E ele fez o quê? Ele levou isso pras pessoas. Entende? E não só levou, como ele foi isso. Ele era um cara família, né? Ele só se casou depois que a esposa dele faleceu e eles tinham uma relação muito próxima com as filhas, trouxe as filhas pro negócio e tal. Então, esse cara se comunicou com uma parcela grande da comunicação da população brasileira e entregou pra ela, entendeu o que ela queria e entregou pra ela o que ela queria. Isso fez esse cara passar por décadas. Ele é referência pra mim, pra você. Uhum. E ele é referência de gerações e pra quem tem 12, 13 anos aí, cara. Perfeito. Entende?
Aí você falou do Cazé. O que o Cazé fez? O Cazé entendeu a linguagem da internet. Desse jeito diferente. Porra, meu irmão! O sotacão lá, a gíria e tal, falar no gingado, no chiado do carioca. E o cara conseguiu, agora, né? Saiu uma pesquisa recente agora que ele conseguiu superar pela primeira vez a TV aberta em captação de patrocínio. Isso foi histórico. E o que isso reflete? Essa informação traduz o quê? Olha, tem um cara aqui que tá conseguindo se conectar melhor com o público que eu quero vender, as marcas pensando, do que aquele lá que é antigo, aquele do Plim Plim, entendeu? E aí, a galera dá mais dinheiro pra ele. Não é porque ele é gordinho, fofinho, bonitinho, é porque ele tá entregando resultado. Entende? Então, comunicação é isso, é entender, traduzir os anseios e entregar para as pessoas o que elas querem. Não é falar bonito, não é oratória, tá? E aqui eu sou apaixonado por oratória, mas não é só isso, é muito mais do que isso. Entende? Eu tenho uma analogia que eu faço sobre comunicação, né? Que tem aquela regra do 7,35,65, que é o 7,53,65, né? Que é 7% da comunicação são as palavras. Só 7. É aquilo que se diz. Entendeu? É a palavra em si. Perfeito. Agora, o como você diz, o tom de voz. Entende? Que eu posso falar pra você assim: Robson, tá tudo bem. Eu te passei uma mensagem, mas se eu falar assim: tá tudo bem. Eu falei a mesma coisa? A palavra é a mesma. A palavra é a mesma. Mas a mensagem foi a mesma? Não foi a mesma. Entende? Então, isso muda a comunicação. Então, é amplo, tá? Sim. É muito amplo. A gente tem um padrão ouro na comunicação, que é fantástico, que é o rapport, que é essa conexão profunda, minha capacidade de, em 2, 3... Nós praticamos ontem no workshop um nível de PNL profundo. Tá? Geralmente, as pessoas que estudam PNL, estudam rapport, aprendem um formato, uma ferramenta para se conectar com o PNL. Nós ensinamos 8. E ontem a gente passou já no workshop, ali, questão de 4, 5 minutos, o pessoal fez uma das mais potentes que existem. Deixa eu trazer quem está assistindo aqui. A gente fica... a PNL, a neurolinguística, essas ferramentas que nós estamos trazendo aqui na mesa, dentro desse processo da comunicação, por exemplo, ela te instrui, te prepara a fazer leituras desses padrões, entender esses padrões, aplicar ferramentas. Eu quero que a gente feche essa conta. 7% é a palavra. 53% é a maneira como se impõe a palavra. Pesquisa o número certinho pra mim aí, Cláudio, pra falar exatamente. Só porque tem que mandar a informação, o número exato. E aqui. o terceiro percentual é o quê? É a expressão. A expressão. Corporal. Uma coisa é a palavra, o que é dito, o texto. Outra coisa é o tom de voz que eu uso. E outra coisa é o que o meu corpo fala. Aquilo que está acompanhando. Exatamente. Entendeu? Quando eu junto esses 3, eu entendo o que de fato é a mensagem. Entende? Porque a figura da pessoa que faz no fim, ele dá esse todo. Entende? Então quando a gente quer realmente fazer uma comunicação eficaz, eu preciso cuidar do que eu estou falando, do tom que eu estou falando. Se eu quero dar um pouco mais de drama, eu chego perto do microfone e falo de uma forma mais pausada, para chamar a sua atenção. Ou se eu quero falar com mais alegria, eu falo assim: vamos lá, pessoal, Varejo em Foco. Perfeito. Entende? E a postura, a forma com que eu falo, o corpo, a forma que o corpo fala. Uma pessoa incomodada, ela se remexe, ela nega com a cabeça, ela com os olhos, faz microexpressões, entende? Então esse contexto total forma a comunicação. Ô JP, hoje são muitos os profissionais que atuam com a PNL, que dão treinamento, enfim. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da tua abordagem própria, a tua maneira, e aí já puxando um pouquinho para a imersão de ontem e dando um recado para quem está assistindo, quem é de Rondonópolis, que vai ter treinamento focado no jeito JP de trazer a PNL. Mas fala um pouquinho do seu trabalho, da maneira como você desenvolveu esse conhecimento e hoje passa esse conhecimento. Entendi.
Muito legal, obrigado pela oportunidade, né? É importante a gente falar um pouquinho disso. Nós temos um jeito muito simples de comunicar, no geral. E esse jeito simples, ele traz para nós... Ó, só pra gente complementar aquela informação, por favor, porque vai pra internet. Então 7% são as palavras, né? O tom de voz, ele fica em 38%. 38%. Isso, e as expressões faciais, né, as expressões corporais em 55%. Perfeito. Para você que está aqui na internet, só voltar um pouquinho o vídeo para você pegar o gancho do que nós estávamos falando desses percentuais. E o pessoal da televisão, se chegou agora aqui na TV, corre lá no YouTube para você entender um pouco desse percentual, porque isso é importante, tema importante que a gente trouxe hoje no nosso programa. Mas vamos lá, fala um pouquinho do jeito JP de trazer a PNL. Cara, eu gosto de trazer a linguagem do povo. O que é a linguagem do povo? É uma linguagem que o doutor vai entender e o chão de fábrica vai entender. Pensando que nós estamos falando, o nosso programa, por exemplo, fala pro varejista, pro pequeno, pro comerciante que está na rua no dia a dia. Pra faxineira dele acessível. até pro CEO. Tá? Certo. Então a gente eu sempre vou, se eu posso usar uma língua mais rebuscada, uma palavra mais rebuscada, eu vou naquela que é mais simples de ser entendido. Não é por falta de capacidade, até porque eu acho que a pessoa que tem que se esconder atrás de termos muito rebuscados para falar, de repente ela está escondendo alguma coisa, mas isso é cenas para outros capítulos. Eu gosto de trazer muito humor. Tá? Até brinquei aqui em alguns momentos, daqui pro final, quando vir o humor, a gente vai jogar aqui para descontrair. E gosto de trazer as emoções, até porque é o seguinte, nós temos apenas duas formas de reter conhecimento. Ou pela repetição, que é repetindo várias vezes aquele conhecimento até marcar, ou pelas emoções, pelo impacto emocional. Só que o caminho do impacto emocional ele é mais curto. Entende? Eu posso falar uma única vez pra você com impacto que você nunca mais vai esquecer. Se você acertar na veia, acabou. Entende? Então isso é o que a gente gosta de fazer. Então eu gosto de... Os nossos treinamentos são muito descontraídos. Eles são muito didáticos. A gente tem muita aplicação prática. Sabe, não é aquela teoria que nunca acaba? Então, um pouquinho de teoria prática. Um pouquinho de teoria prática. Por quê? Porque você tem que sair de lá sabendo como aplicar, como usar. Perfeito. Entende? É aquilo que o coach falou lá, como? Tarará, tarará. Eu tenho que saber como aplicar aquilo na prática. Então, esse é sempre o nosso grande foco. Eu brinco que nossos treinamentos é 70-30. 30% de teoria, que tem que ter. Eu tenho que saber exatamente o porquê que de onde vem esse conceito, né? Por que existe, por que dá resultado, e aí depois eu passo para uma aplicação prática. Muito bem, para você que está aí assistindo, a gente está gravando esse Varejo em Foco, aproveitando a visita aqui do JP, que não é de Rondonópolis, mas esteve aqui para uma imersão que aconteceu na CDL, 84 pessoas participaram, e dessas 84, boa parte delas já garantiram vagas num treinamento que o JP vai promover aqui, falando sobre PNL, falando sobre os conceitos e principalmente a aplicação disso no dia a dia. E aproveitando o gancho do nosso programa, tem vaga aberta, né? Quer dizer, a essa altura, esperamos que se tiver pouco, com certeza. Hoje esperamos é dia que 20, tenha. Né? Estamos gravando dia 20. Estamos gravando dia 20. O programa então tá na ainda hora temos algumas. 28 aqui sábado, só que a quantidade é limitada, 30 a 40. Isso. Vagas só. Isso. Vai ser quando? Vai ser 4 e 5 de outubro. Vai ser uma sexta-noite e um sábado, o dia inteirão. Imersão mesmo. Enquanto a medida é o seguinte, começou a sair fumaça da cabeça, a gente para. Mais ou menos começou a fundir o motor. Aí a gente fala, vamos refrigerar esse negócio aqui e depois a gente volta. É uma brincadeira, o sabadão ele é incrível, porque a gente pega das 8 às 8. Então são 12 horas ali, diretão, e realmente a gente consegue aprofundar, a gente consegue entregar, a gente consegue chegar no cerne da questão. Muito bem, então você que está aí assistindo, é de Rondonópolis, é da nossa audiência, procure a CDL de Rondonópolis, procure se informar sobre essa imersão aqui do nosso querido JP, que a gente vai te dar os caminhos, vai deixar na tela também os caminhos para você conseguir se inscrever e participar. Se tem vaga,
a essa altura aqui da nossa gravação, eu não posso garantir que dia 28, quando o programa está sendo exibido, vai ter vaga. Esperamos que tenha. Mas, em todo caso, se houver um interesse, isso também nós conversamos aqui fora do ar, tá tudo combinado já. Se houver interesse, é possível que façamos outras aí nos tempos próximos. Enfim, é possível. É possível. Talvez. Mas procura a CDL que você vai se informar. Garante sua vaga agora. Garante sua vaga agora. Melhor. Depois a gente... O que eu tô dizendo que é o seguinte, provavelmente não vai ter vaga, porque a procura é realmente grande. Ontem na imersão, 84 pessoas participaram, quer dizer, é muita gente mesmo. E quando nós estamos falando desses 2 dias de muito conteúdo, vocês estão vendo aqui, né? A dificuldade nossa de compilar tanto conteúdo num programa só. Então, 2 dias ainda com conteúdo correndo, porque é muita coisa, cara. Aí a gente tem que delimitar, né? Se a gente for falar de tudo, a gente acaba não falando de nada. Então a gente delimita, nos temas comunicação, e ali você aprende a comunicação no nível da maestria mesmo, sabe? Rapport de altíssimo nível. A gente fala sobre inteligência emocional, a gente fala sobre como tirar esses sonhos, os objetivos, sair do campo do sonho, né? Sonho vamos deixar lá para Alice no País das Maravilhas, né? Aqui para nós em Rondonópolis vamos atingir resultados, conquistar objetivos, né? Objetivos que não só deixam o seu bolso cheio de dinheiro, mas que alimentam a sua alma. Porque é preciso ter isso, sabe, Robson? Às vezes as pessoas elas gastam todo o tempo de vida para ter algo, só que esquece de usufruir isso. E quando chega num determinado ponto da vida, ela percebe, poxa, tem um monte de coisa aqui, mas não vivi. E aí começam a ter os problemas aí que a gente sabe de depressão e etc e tal. Tem uma frase que diz isso, que a felicidade não é o ponto de chegada, mas sim o percurso, sim o trajeto que se faz. Acredito muito nisso. Basicamente isso, né? Basicamente isso. Né? A gente luta. Tem aquela brincadeira do ponto A pro ponto B, Uhum. né? As pessoas passam a vida olhando pro ponto B, né? E o ponto B tá no futuro. E às vezes um futuro de muitos anos. Muito futuro. Futuro. Né? Joga lá pra frente. Né? Sim. E o hoje? O hoje é a caminhada. É no hoje, é no processo que eu me torno o cara merecedor pra chegar no ponto B. Perfeito. Se eu não me tornar esse cara, eu vou ficar igual no videogame, vou repetir a fase. Na hora que eu chegar no chefão, eu vou morrer. Você sabe que é daí que surge muita frustração de muitas pessoas e quando chega no ponto B, a pessoa nem se toca que chegou. Exatamente. Porque ela não sabe como chegou. Exatamente. E nem se toca que chegou, porque ela não... Ou chega mutilado, né? Ou chega mutilado. Entendeu? É a história chega tudo mutilado, porque foi tiro, foi paulada, foi facada, foi bomba. E aí você pergunta pra essa pessoa, ela tem dinheiro, tem poder, tem status, tem tudo. Só que não é feliz, não é. É uma pessoa absolutamente arrependida e amarga, porque devia ter aproveitado meus filhos, devia ter aproveitado minha família, devia ter aproveitado até meus perrengues de vez em quando. Eu nunca vi ninguém no leito de morte falar assim, eu devia ter trabalhado mais. Perfeito. Eu nunca vi ninguém no leito de morte falar, eu devia ter juntado mais dinheiro. Mas eu já vi muita gente dizer, eu devia ter vivido mais. Eu devia ter olhado mais nos olhos das pessoas. Eu devia ter amado mais. Perfeito. É aquela música que foi famosa do Titã, né? Devia ter o epitáfio, né? Dos amado Titãs. mais. É isso. Namorado mais. Conteúdo extra aqui no nosso canal do YouTube, Varejo em Foco. Vocês estão acompanhando o bate-papo pela TV e vieram pra cá? Não, eu pedi pra quem tava na TV vir pra cá, hein? Vocês já estavam aqui no YouTube? Não, então tá bom. Fica com a gente aí, vamos dar sequência no nosso bate-papo, porque aqui na plataforma, no YouTube, a gente consegue conversar um pouco mais. Ainda, pra quem tava nos acompanhando na TV, ou quem já tava aqui na internet e pegou a prestação de serviço que a gente fez no final do programa sobre a imersão, faltou só a informação que é o seguinte, o local onde vai acontecer e aquela coisa, se houver um interesse, as vagas, enfim, são limitadas. Aí a gente pensa em abrir outras turmas, mas vai ser no hotel aqui, né? Isso, no Slaviero. Muito bem, Slaviero, um hotel bonito aqui, bem no centro. Excelente auditório. Excelente auditório. Não, ali o espaço é muito, muito bacana mesmo. Atendimento muito legal dele também, o pessoal muito... Muito bem, dias 4 e 5 de outubro, certo? Procure a CDL de Rondonópolis aqui, se tiver ainda vagas abertas na data da gravação, na data da exibição, melhor dizendo, desse programa, a gente vai encaminhar vocês. Tinha outra coisa da prestação de serviço, a gente deixou passar? O bônus. Boa. Tá vendo? Associado CDL tem bônus também, condição especial. Exatamente. Associado CDL tem 20% de desconto. Muito bem. Você Tanto à associado vista CDL, quanto a prazo, 20% de desconto. você associado CDL, aproveita.
que é vantajoso, certo? JP, aqui no conteúdo extra do nosso bate-papo, você me despertou para um conceito que eu quero entender um pouco mais nesse conteúdo extra, que é a flexibilidade de adaptação. Essa é uma característica, é algo treinado, estudado dentro da PNL? Explica para mim. Olha só, imagina que você possa aprender a ser flexível. Olha que maluco isso, né? Que você possa aprender a ter flexibilidade nos seus pensamentos, nas suas ações. Pois é, a PNL tem um pressuposto que ela fala que o elo mais flexível é o que domina o sistema. Olha que louco. O elemento mais flexível do sistema é aquele que domina tudo. E vamos ler isso, essa flexibilidade, como adaptabilidade. A capacidade de se adaptar em diferentes circunstâncias. Ter resiliência. Ter resiliência, entendeu? Porque você vai cair. Sim. Entendeu? Eu não posso ficar doidinho, machucadinho, não sei o que. Eu tenho que entender por que eu caí, quais os motivos para eu não errar o mesmo erro. E aí que nós estamos falando, nesse ponto que você disse, dos altos e baixos, aí nós estamos falando da inteligência emocional, por exemplo. Perfeito. A resiliência no caso das adversidades. Mas não só isso, acho que isso serve para tudo. Exatamente. Inclusive, falando um pouquinho, você perguntou um pouquinho atrás sobre a questão do método, né? Uhum. Uma coisa que a gente faz é a gente traz a inteligência emocional para dentro da PNL, né? Que originalmente não é, mas a gente usa das ferramentas que a PNL tem para enriquecer esse conteúdo e a gente forma uma inteligência emocional bombada, né? Uma inteligência emocional super carregada de novas coisas e características positivas, né? E isso faz com que essa inteligência emocional seja viva, dinâmica, fácil de aplicar na vida das pessoas. Entende? Porque, olha, deixa eu te fazer uma pergunta, inclusive, o Robson. Vamos lá. Robson, você já foi na festa de Natal? Sabe a ceia de Natal? Todo mundo reúne lá pra aquela comer. Você já foi vestido de caipira na ceia de Natal? Não, até hoje não. Até hoje não. Talvez agora despertou, você falou, eu vou. Vou fazer o vou teste, arriscar. Né? Vou arriscar. Você já foi na festa junina vestido de Papai Noel? Também não. Por que não? Cara... eu não tenho resposta pra essa pergunta. Por que não? Porque não tem a ver. Porque não tem a ver. É isso, não é a época. Enfim. Não é a época, não tem a ver. Vão Então me achar completamente maluco se eu fizer uma coisa dessa. Então vamos entender o seguinte: você não vai na festa junina vestida de Papai Noel e nem na festa de Natal vestido de caipira porque não é conveniente. Não condiz? Não condiz, não é conveniente. Tá. Então você tá querendo dizer que você escolhe suas roupas de acordo com as situações que você vai vivenciar. Você não viria, por exemplo, apresentar esse programa de sunga. Perfeito. Né? Você escolhe, né? Ainda que inconscientemente sou moldado a isso. Aí a pergunta: por que a gente também não escolhe as emoções que nós vamos vivenciar de acordo com as situações que a gente vai vivenciar? Cara, se 80% de todas as tomadas de decisões que nós temos é puramente emocional, e os 20% que falta para dar 100 é o racional, que esse racional é fortemente influenciado pelo emocional, ou seja, 100% das nossas decisões 80, são 20. influenciadas. 80-20, só que vira 100. Sim. Entende? E eu passo o dia vivendo a vida no deixa a vida me levar. Eu entendo o que você está dizendo, mas aí nós estamos falando de emoção numa situação adversa, por exemplo. Quanto que é difícil fazer isso, cara? Numa situação de estresse, de pressão, de adversidade dentro do trabalho, por exemplo, você sabe que aquela reunião vai ser bucha, É difícil, cara. Eu vou te falar que não é. Eu vou te ensinar agora. Você quer? Quero. Muito. Então vamos lá. Primeiro. Isso é ouro. Então, primeiro, senta aí um pouquinho relaxado na cadeira aí, encosta as costas aí, vamos lá. Perfeito. Bota as mãozinhas aqui. Vou soltar até a caneta aqui. Solta a caneta, isso. Rapidamente feche seus olhos por alguns segundos. E a partir de agora se conecte apenas com a minha voz. Robson, se você puder dar nome à emoção que está mais forte dentro de você agora. Se você puder dar nome à emoção que está mais forte dentro de você agora, qual seria o nome dessa emoção?
Cara, não sei, eu tô tranquilo, tô em paz, eu não sei dar um nome pra isso. Paz. Tô em paz agora, nesse exato momento, tô tranquilo. Tranquilidade, paz. Sim. Ok. Se você puder dar uma nota onde 0 é bem fraquinha essa paz e 10 tá bem forte, que nota você daria? Nesse exato momento? Talvez um 7. Um 7. Então tá bom, volta aqui. Robson, você acabou de aprender o primeiro passo da inteligência emocional. Sua capacidade de se auto-perceber. A partir do momento que eu começo a tomar consciência da emoção que eu estou vivendo naquele momento, eu sei se essa emoção é adequada porque eu vou vivenciar ou não. Porque veja bem, você acabou de sair, eu estou vendo que tem uma aliança aqui, é de compromisso ou de casamento? De casamento. De casamento, tá. Você acabou de sair do almoço com a sua esposa, sua amada esposa. Tá. Teve um quebra-pau que era feio, e ela falou coisas de você, você falou coisas dela, e o pau quebrou e tal, e acusações e tal. Não, isso aqui não acontece aqui em Rondonópolis, né? Só lá pra Cuiabá, né? Aqui não. Aqui não. Aqui é diferente. Aqui é diferenciado, né? Mas vamos supor que acontecesse, tá. Entendeu? Hipoteticamente falando. Uhum. Aconteceu. Só que você sai desse almoço e vai se encontrar com um grande executivo que você vai fechar o grande contrato da sua vida. É aquela oportunidade. E aquele momento. E você saiu dirigindo o carro bem assim. Essa mulher vai ver comigo. Ela não pode falar assim comigo. Ah, mas quando chegar em casa você vai ver. Ah, mas eu vou pegar. Aí você começa a imaginar como que você vai retrucar aquilo, como que você vai ofender de volta, como que você vai... E você chega pra reunião e aperta a mão desse cara com essa emoção. Qual a chance disso dar bom? Tem uma chance muito grande disso dar ruim, ainda você descontar em casa na mulher. Falar que a culpa foi dela ainda. Exatamente. Por sua culpa não fechou aquele negócio. Exatamente. Aí o pau vai quebrar. Quando eu começo a tomar consciência das emoções que eu estou vivenciando nesse momento, eu começo a me tornar consciente emocionalmente e saio do meu piloto automático. Opa! Essa emoção não é adequada porque eu vou viver agora. Perfeito. Entende? E aí a gente encaminha para o segundo passo da inteligência emocional, que é a nossa capacidade de se autorregular. Se isso aqui não tá bom, vamos pro que vai ficar bom. Você sabe, você tá me falando, me vem muita situação que isso é muito comum. Pessoa que tem um dia de cão no trabalho, só ouve briga e desaforo o dia inteiro e chega em casa e desconta tudo dentro de casa, na mulher e nos filhos, que não tem nada a ver. Não é? Ele traz esse sentimento pra dentro de casa. Isso Entendeu? a gente vê todo dia. Exatamente. Todo santo dia. Exatamente. E a gente passa a vida vivendo uma vida, desculpa a palavra, mas uma vida de bosta. Uhum. Entende? Remoendo numa vida amarga, é fígado, é ácido, entende? Sim, sim. Olha, você, a gente merece ter uma vida de paz. A gente merece sentir isso que você falou que tá sentindo aí, entende? E tem que ser consciente, porque o mundo, ele vai te influenciar. Esses 5 sentidos que a gente falou lá no início, que são os 5 sentidos, audição, visão, audição, olfato, tato, paladar, que é as fontes, né, de entradas de informação em nossa mente, ela está sendo acionada o tempo inteiro, através do que eu vejo, tá formando a gente o tempo todo, do que eu estou ouvindo, do que eu estou sentindo. Consciente ou inconsciente, você está sendo influenciado. Eu preciso tomar essa consciência do que está entrando para selecionar, porque senão eu vou ir para algum lugar que eu não quero ir. Você sabe que eu dei, quando você perguntou, eu dei nota 7 porque a gente não se livra por completo, não esquece por completo as contas para pagar, os problemas que todo mundo tem na vida. Então, sim. É isso. Sim. Mas a maneira como a gente lida com isso que talvez seja o segredo. A maneira como a gente lida por isso. Passo 2. Aí nós temos uma infinidade de ferramentas. Ontem mesmo a gente apresentou 2 ferramentas para as pessoas. Eu vou apresentar uma para vocês aqui que é simples, fácil. Você que está nos assistindo aí, você consegue usar ela agora e você já usou muito, consciente ou inconscientemente, para se autorregular. E te autorregularam através dessas ferramentas. Sabe qual é? Não. A música. Música. Tem uma capacidade de trazer um estado emocional. Entende? Quem aqui como eu tem uma origem
do campo, né? Minha família toda veio do campo, né? A gente cresceu indo pra fazenda e tal. Gosta de uma boa moda sertaneja. Entendeu? O brasileiro gosta. Uhum. E meu irmão tem uns modão que eu adoro ouvir. Mas a gente vai ouvindo, vai dando uma sede aqui. Quase que automaticamente. Vai entrando pelo ouvido, vai dando sede aqui. A gente vai lembrando de algumas coisas. Uhum. A lágrima vai descendo. Você bate na mesa e tal. Isso é uma alteração do seu estado emocional. Você está recebendo um input, um estímulo. Platão já falava lá nos seus livros República 1, 2, 3, que a qualidade de um povo pode ser medida pela qualidade das músicas que eles escutam. Música é padrão vibratório. Isso faz todo sentido, cara. Uma onda sonora, Robson, ela atinge você no seu corpo e ela vai vibrar todas as suas células. Vai vibrar a água, os fluidos que tem no seu corpo. 90% do nosso corpo é fluido, é água. Entende? Uhum. Então vai alterar a microcélula. Que dirá o resto. Entende? Então, meu amigo, cuida do que você está ouvindo. Não tô falando pra você deixar de ouvir isso, pra você ouvir aquilo. Só o momento. Entende? E nem estamos sendo aqui elitista ou classista no sentido de dizer música certa, música errada. Não tem nada a ver com isso. Eu falei do sertanejo, mas eu amo sertanejo. Eu adoro sertanejo. Eu sou criado com... Eu chega arrepia quando eu escuto aqueles modão, sabe? Se você lembra e tal. Beleza. Mas tem momento. Tem hora, cara, que bota um rock lá pra agitar. Você tá precisando daquela energia de ação. Ou de ou de uma calmaria no momento que você precisa baixar. Coloca uma MPBzinha, um negocinho mais. Isso, eu escuto muita gente. Olha, eu não sou evangélico, mas eu gosto tanto de ouvir louvor, me dá uma calma. Opa, é o padrão vibratório vindo. Entendeu? É a música te regulando. É isso. Essa é uma ferramenta que todo mundo usa todo dia e talvez o tempo todo. Talvez não tenha nem Só tô noção. trazendo a consciência pra você do que ela causa em você. Agora, temos várias outras. A gente pode falar da indução de estados emocionais através de âncoras, através da multiplicidade de âncoras. Eu posso empilhar âncoras, Então, tem várias. No treinamento, a gente fala sobre essas outras. E a gente ensina no passo a passo como usar. Por exemplo, eu posso trazer para o estado presente agora um estado de poder. Fizemos isso ontem. Na imersão. Ontem na imersão. E me tocou muito, cara. Porque teve uma senhora que estava lá, não sei o nome dela, mas ela na hora que a gente falou, vamos fazer tal, como é que a gente descreveu rapidamente como que ia fazer, ela ficou assim. Meio ressabiada. Que é isso, tal. Deu para perceber que ela era de uma religião específica ali. Tá. Entendeu? E ela... Sabe quando a pessoa olha pro lado e fala assim, não sei não. Será que tá certo? Não sei não, Será que pode, será que não pode, né, tal. E nós começamos, cara. Aí, aquela questão do que o corpo fala, né? Você via ali e tal. Quando terminou, essa mulher caiu no choro. Desabou. E eu falei, o que você tá sentindo? Ela falou, eu tô sentindo tanto poder. Desabou e desabafou, né? Tão gostoso, isso é tão maravilhoso. Faz tempo que eu não senti isso. E pai, chorando. E todo mundo chorou junto. Entendeu? 2, 3 minutos. Cara, que sensacional. Entendeu? E ela acessou. E detalhe, tá? Tava dentro dela. O poder da PNL é aflorar isso, é encontrar onde é que tá isso, talvez no mais íntimo da pessoa, no mais subconsciente que se possa estar e achar isso e trazer pra cima. Você quer outra pedrada da PNL? Todos os recursos estão dentro de você. Se tá dentro, eu posso acessar. Se não tá, eu não posso. Eu vou acessar. Vou acessar o quê? O que tá dentro. Certo? O que tá fora eu vou colocar pra dentro. Tá? Eu posso, mas se eu vou acessar o que tá dentro. Dá um exemplo do que tá fora, talvez um conhecimento, uma coisa que, vou ler um livro pra me informar sobre tal tema. Beleza, tô absorvendo aquilo ali. Mas se você... Se eu posso acessar, tá dentro. O resumo é simples. Tá. Se eu posso acessar, tá dentro. Entende? E nós temos todos os recursos que a gente precisa. A gente não precisa buscar fora. E essa mensagem é muito poderosa, Robson. O que ela traz? Ela tá falando assim, ei, você é suficiente. Você tá achando que você não consegue? Você consegue, tá tudo aí dentro. Nós não fomos criados pela metade. A gente não foi criado uma obra inacabada. Entende?
Quem nos criou, Robson, e aqui vai uma questão de crença minha. Quem nos criou... Vou fazer uma analogia, tá? Essa caneca aqui. Essa caneca aqui, ela foi criada pro fim objetivo, certo? Certo. Essa caneca é pra tomar chopp? Não. Não, dá pra tomar, mas Se não quiser, foi feita pra isso, se né? quiser, pode, mas não. Não No caso, não. Não é. Essa caneca é pra tomar vinho? A mesma coisa do chopp. Né? Se quiser, tá, beleza. Mas não. Ela é feita predominantemente pra água, pra bebidas quentes, café e tal, Sim. porque ela preserva o aroma, né? Por ser mais longa, Perfeito. temperatura, parará. Mas quem deu essa função pra ela? Quem a criou. Certo? Certo. Se uma caneca, que é algo simples, tem um objetivo ao ser criada, você acha que nós, os seres mais complexos que existem na face da Terra, que nasceu para dominar sobre todas as estruturas, que tem a máquina mais poderosa do mundo, ia ser simplesmente o encontro de um pai e de uma mãe, do homem e de uma mulher lá para nascer? Sem objetivo? Aí, meu amigo, você tem mais fé que eu, se você acredita nisso. Entende? Esse é um ponto. Segundo ponto. Cara, quem fez, deu objetivo. E quem deu objetivo não faz pela metade. Quem fez, deu objetivo, não faz pela metade e entregou as outras ferramentas. Por isso nós sempre com a predisposição para determinadas coisas. E outras não. A gente chama isso de propósito. Acho até muito frustrante, muito deprimente a gente imaginar que fomos criados e viemos a esse mundo para propósito nenhum ou para coisa nenhuma. Estranho, né? Por alguma coisa a gente realmente foi. Não é possível, né? Enfim, vai da fé, vai da crença de cada um, mas Exatamente. É difícil imaginar que nós estamos aqui à toa. Enfim. Você tem uma coisa boa de propósito? É que no propósito mora a sua genialidade, o seu ponto de excelência. Entendeu? Porque você foi feito para aquilo. Sim. Entende? Então, se você pode usar para tomar vinho? Pode. Pode. Mas não é o melhor. Perfeito. Entendeu? E tem muita gente sendo caneca, sendo usada para tomar vinho. Tá no lugar errado. Tá com pessoas erradas. Tá na função errada. Tá na função errada. Entende? Tá se conformando com isso. É o que mais tem. É o que mais tem. É o que mais tem. São os frustrados. Ó, o papo rende. Nossa, o papo realmente rende, cara. Já deu quanto? 15 de... 17. 17 de conteúdo extra. JP, eu só te agradeço, cara. Por essa... Foi uma aula. Foi uma imersão minha aqui contigo. Eu, quando venho aqui, falo pras pessoas que eu tô. É porque realmente eu tô muito dentro do negócio. Obrigado, cara. Obrigado. Bem-vindo ao Varejo em Foco, bem-vindo a Rondonópolis. Deixa um recado final para quem está assistindo. Lembrando que dias 4 e 5 de outubro tem a imersão. É possível que ainda haja vagas. Se você tiver sorte, ainda tem vagas. Procure a CDL que nós vamos direcionar você. Mas se Deus quiser, o JP volta aí logo aí. Se Deus quiser. Obrigado, mano. Obrigado mesmo. Eu vou terminar dirigindo uma mensagem a você. Você, Robson. E as pessoas vão se conectar com essa mensagem que eu vou passar para você. Robson, você não é fruto do acaso. Você foi alguém que um dia foi planejado com muito amor e carinho para estar aqui. Quem te fez sabia o que queria. E colocou dentro de você as ferramentas mais preciosas para você fazer com maestria isso que você faz hoje. Amém. É isso. Isso serve pra todo mundo. A gente fica até emocionado. Ele falou que ia me emocionar. E acho que isso vale pra todo mundo. Isso serve pra todo mundo. Eu fiz e tava faltando emocionar no fim, né? Mas é de coração, tá? Cara, obrigado. É feito pra ser verdadeiro. Obrigado. A verdadeira comunicação, a verdadeira PNL não é pra enganar. É pra conectar. É pra ser verdade. Porque toda mentira um dia ela cai. É isso. E só pra fechar dentro do... Enfim, não vamos nem entrar nisso porque o tempo já deu, mas... ao mesmo tempo que isso que nós estamos falando aqui é muito poderoso, isso exige uma responsabilidade social, ética enorme, imensa, porque isso também em mãos erradas também tem um poder enorme, mas a missão nossa aqui é trazer o lado bom disso, né? Com responsabilidade, com missão e com propósito, que é o que a gente está tentando trazer para as pessoas. É isso aí. É isso aí. Deus abençoe sua vida. Amém. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida. Meu irmão que tá aqui nos filmando. Cláudio que tá aqui nos ajudando.
o amigo que tá ali tentando controlar o nosso tempo e nós não estamos assim, colaborando com a vida dele. Deus abençoe sua vida. É isso. Deus abençoe a sua que tá aí com a gente assistindo. Obrigado pela audiência aqui no nosso canal. Se inscreva no nosso canal do YouTube, por favor. Deixa seu comentário aqui que ele pode virar tema de Varejo em Foco Futuro. Não tem mais o que dizer. Foi um bate-papo daqueles, cara. Mexeu comigo, mexeu de verdade. Semana que vem nós estamos de volta. Beijo, tchau.